as nossas habituais saudações. Vamos ainda contemplar a faturação dos serviços públicos essenciais. Em primeiro lugar, a fatura tem de ter a periodicidade de um mês, a periodicidade mensal, não sendo lícito, nem com o eventual acordo do consumidor, que se estabeleça uma periodicidade diferente, em regra superior ou inferior, porque o consumidor é, na circunstância, protegido contra a sua própria ligeireza, a sua própria leviandade, a sua natural fragilidade perante um operador económico que detém uma posição de senhorio no mercado com as consequências daí emergentes. Mas a fatura tem de ser simples, transparente, descodificada. E a fatura, ao contrário do que a própria lei sugere, tem de assentar numa leitura real, não com base em estimativas, porque a estimativa viola o princípio da proteção do interesse económico do consumidor, na exata medida em que o consumidor paga aquilo que não consumiu, aquilo que em rigor lhe não foi fornecido, ou porque a estimativa é inferior ao consumo real e esta subfaturação gera um eventual acerto com consequências gravosas para os equilíbrios económicos do consumidor, ou porque gera sobrefaturação, o consumidor pagará aquilo que não consumiu, em circunstâncias que são suscetíveis de lesar os equilíbrios orçamentais. O consumidor tem um dado montante para satisfazer as prestações regulares das despesas domésticas e isso é violado na exata medida em que se lhe exige um montante superior àquele que corresponde ao fornecimento, ainda que ulteriormente venha a receber, sem eventual correção, isto é, sem os juros que deveriam ser arbitrados, os montantes em excesso que pagou. Portanto, importa significar que o operador económico, o fornecedor de serviços públicos essenciais, tem de pôr à disposição do consumidor mecanismos que permitam que a fatura mensal corresponda em rigor aos fornecimentos. Só assim a coisa se justifica. Mas, para além disso, a fatura não pode comportar nem parcelas que não correspondam aos fornecimentos, nem consumos mínimos que, de algum modo, sejam imputados à fatura do consumidor quando os consumos mínimos estão proibidos. Estão proibidos os consumos mínimos e todos os derivativos ou aquelas situações em que se muda o nome à coisa para evitar que se considere um consumo mínimo quando é de consumos mínimos encapotados que se trata. Os consumos mínimos estão proibidos e, nessa medida, têm de ser proscritos, seja qual for o cognome, seja qual for a alcunha que se lhe atribua.